Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus, desejando a todos um feliz sábado. Estamos contentes por revermos os nossos irmãos depois de 2 semanas de ausência. Estivemos na Flórida durante 2 semanas, uma semana sozinhos ali, com a Leila e eu, e a outra semana o pastor Santos e a Solange, e o João e a Fabiola, com a Giovana e a Lindsay, estiveram lá também, estão lá ainda. Estarão voltando amanhã. Estávamos com saudades de vocês. Estávamos também orando por vocês. E sabemos que vocês estavam com os nossos nomes também na lista de oração. Obrigado. É uma alegria podermos pertencer à família de Deus peregrina aqui na terra. Queridos, nesta semana, vocês ouviram na hora dos anúncios que nós vamos ter no sábado a cantata de Natal, que vai ser apresentado pelo coral infantil. Vamos ter aqui, se Deus quiser, uma ornamentação bonita, de presépio, de manjedoura, de pastores, de Belém, os magos do Oriente, de José e Maria, a estrela de Davi. Vamos apoiar esta programação de Natal. Vamos ter aqui no sábado de manhã, vamos ter um culto voltado para o nascimento de Jesus, quando ele se tornou um de nós. Esse é o título do sermão de sábado que vem, um de nós. Vamos apoiar esse programa voltado para o maior acontecimento da história desta terra, o nascimento de Jesus. O segundo maior acontecimento, a volta de Jesus, não é? Queremos convocar também para esta semana, quinta-feira, vocês viram no anúncio, a comissão da igreja. Nós queremos começar às 7 horas, e vamos ter ali pelo menos 3 horas, porque queremos fazer uma comissão, além de comissão da igreja, uma comissão de planejamento para os próximos 6 meses, de janeiro a julho. Portanto, todos os líderes de departamentos, a Escola Sabatina, Trabalho Missionário, Jovens, Assistência Social, todos os departamentos da igreja, diáconos, todos devem colocar no papel as datas dos programas que vocês querem desenvolver nos próximos 6 meses. Por exemplo, o programa, uma vigília, não é? Na parte dos anciãos, vigílias, da parte dos desbravadores, da parte dos jovens, da parte do trabalho missionário, programas que vocês vão desenvolver durante esses 6 meses. Coloque no papel para nós votarmos isso na comissão do dia 19, quinta-feira. Portanto, vamos começar essa comissão às 7 horas. Contamos com a presença de todos os membros da comissão e líderes de departamentos. Queremos também convocar você para participar dos cultos de domingos e também quartas-feiras. Domingo nós temos a classe bíblica, a classe batismal, às 7 horas. Participe da classe trazendo pessoas para a classe batismal, amanhã às 7 horas. E também trazendo pessoas para os cultos de domingos e de quartas-feiras. Os cultos são feitos para a igreja. E você é a igreja, nós somos a igreja. A igreja não são as paredes, a igreja são as pessoas, são os membros. Se nós perguntássemos quantos têm compromisso à noite, que trabalham à noite, nós viríamos talvez umas 10 ou 15 mãos levantadas, pessoas que trabalham à noite, que não podem comparecer aos cultos de domingos e quartas. E os demais? Onde ficamos e o que fazemos domingos à noite e quartas à noite? Se dentro da igreja está se desenvolvendo um culto a Deus no domingo à noite, e você está em qualquer outro lugar, mas não na igreja, e você não trabalha à noite, não é o seu horário de trabalho, então logicamente você está fora de lugar, porque você deveria estar na igreja. O programa da igreja é feito para a igreja. Portanto, coloque no seu schedule estar na igreja aos domingos à noite, às quartas à noite. Estar na igreja na escola sabatina, às 9h30. Se você está em casa às 9h30, você já está o quê? Atrasado. Se você está em casa às 10, se você está em casa 11 da manhã, no sábado, você está fora de lugar, porque o culto, a escola sabatina começa às 9h30, é feito para a igreja, você é a igreja. Portanto, meus queridos, nós devemos levar muito a sério os nossos compromissos com Deus.
os compromissos da escola sabatina, do estudo da lição da escola sabatina, os compromissos dos cultos de quartos e domingos. Nunca faça planos para não estar. Faça planos para estar. Se acontecer algum incidente, isso pode acontecer, mas você fez planos para estar. E você vai conseguir sucesso. Mas nunca devemos fazer planos já de antemão de não participar, por exemplo, do programa jovem. A igreja tem um programa jovem todos os sábados. Hoje vai ser às 4h30 o programa jovem. Faça plano para estar no programa jovem. Quando acontecer de você não poder estar presente num programa jovem, ou num culto de quarto ou de domingo, é porque aconteceu um problema e você não pôde estar. Mas não é porque você planejou não estar. Porque planejar não estar é o quê? Triste. Isto aí é uma tragédia na vida espiritual. Porque a igreja sobrevive e vive para você, o programa da igreja. Portanto, contamos com o apoio de vocês, não vindo somente, mas trazendo também, convidando também, promovendo. Louvado seja Deus por isso, por termos aqui a igreja, um lugar onde nos reunirmos em nome de Deus, para estudarmos a palavra de Deus. Antes de abrirmos a palavra de Deus para a mensagem desta manhã, quando a fé vacila, vamos pedir a presença do Espírito Santo. Pai querido, mais uma vez, em nome de Jesus, imploramos, dá-nos a presença do Espírito Santo, que Ele ilumine a leitura e o estudo da Tua palavra, que Ele trabalhe no coração de cada filho e de cada filha presentes nesta manhã, na Tua presença. E que o Senhor mude e fortaleça a nossa fé, a nossa confiança, e que saiamos daqui hoje, Pai, confortados, fortalecidos pela Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de ser um exemplo de fé que nunca duvida, que nunca vacila. Um exemplo de fé que nunca fracassa. Um exemplo de fé que só tem vitórias. Mas eu nunca consegui. Mas eu não me sinto mal, porque quando eu leio a Bíblia, eu descubro que os meus heróis também foram e são assim. Os heróis da Bíblia que nós mais admiramos são diferentes dos heróis de Hollywood. São diferentes dos heróis dos cartoons, dos desenhos animados. O ser humano gosta de heróis que sempre vencem. O ser humano gosta de heróis que nunca fracassam, que nunca perdem uma batalha, que nunca saem derrotados, que nunca morrem, que nunca falham. Mas quando nós lemos a Bíblia, descobrimos que os heróis de verdade, eles fracassam, eles vacilam, eles também ficam doentes, eles também têm problemas em família, eles também têm divórcios, eles também perdem empregos, eles também fracassam, eles também se debatem no mar de dúvidas. Estes são os heróis da Bíblia, os heróis de verdade. Quando olhamos para Moisés, que durante 40 anos se debateu num mar de dúvidas, os 40 anos no deserto, quanta dúvida passou pela mente de Moisés. Deus se esqueceu de mim. Deus um dia teve um plano e um sonho para mim, uma missão. Deus mudou de ideia. Hoje eu não sou ninguém mais. Hoje eu sou o quê? Um simples pastor de ovelhas. Quantas dúvidas passaram pela mente de Moisés. Quantas dúvidas passaram pela mente de Jó. Pela mente de João Batista. Pela mente de Elias, quando fugia de Jezabel. Pela mente de Davi, quando fugia de caverna em caverna do rei Saul. Queridos, graças a Deus, os heróis da Bíblia são heróis de verdade, porque eles são como nós, que possuímos momentos de glória
mas também possuímos momentos de dúvidas, de incertezas, de angústias. Momentos em que nós discutimos com Deus. Momentos em que nós brigamos com Deus. Discordamos de Deus. E finalmente choramos. E Deus nos entende. E Deus nos consola. Deus nunca repreende uma pessoa que chega a Ele em dúvidas, em incertezas. Mas Ele compreende o ser humano. Queridos, um dos discípulos de Jesus ficou conhecido mundialmente como o discípulo da incredulidade. O discípulo da dúvida. Quem foi ele? Tomé. Tomé teve suas dúvidas, Tomé teve seus questionamentos, suas perguntas. Mas, queridos, nós seríamos injustos com Tomé se disséssemos que Tomé continuou vivendo em dúvidas até o final da sua vida. Não. Tomé questionou, perguntou, mas ele encontrou resposta para suas dúvidas. Ele chegou a um amadurecimento de fé, a uma robustez de fé admirável e louvável. Quem nunca duvidou? Quem nunca vacilou? Vocês se lembram da oração de Jesus na cruz do Calvário? Pai, por que me desamparaste? O que era isso, irmãos? Dúvida da aceitação do Pai. Mas o Pai não rejeitou o Filho. O Pai não rejeita o Filho. O Deus Pai estava oculto em meio às trevas, bem junto à cruz de Cristo. Mas Jesus Cristo estava se debatendo em dúvidas do amor e da aceitação do Pai. Queridos, quem nunca duvidou? Quem nunca vacilou? A própria invisibilidade de Deus é a garantia de que experimentaremos muitos momentos de dúvida. A própria invisibilidade de Deus é a garantia de que vamos ter momentos de dúvida. Porque não temos algo em que pegar. Alguma mão, literalmente, em que nos agarrar. Cremos e descremos uma centena de vezes por dia. Se você não é assim, parabéns. Mas a maioria dos personagens da Bíblia, dos heróis da fé, criam e descriam uma centena de vezes por dia. Queridos, nós somos assim. Alguém escreveu: se não existisse lugar para a dúvida, não existiria lugar para mim. Nós duvidamos muitas vezes. A própria fé, ela se fortalece em meio às dúvidas. Para que necessitaríamos de fé se tivéssemos certeza de tudo? O terreno onde a fé cresce é exatamente o quê? As nossas dúvidas. Se todos tivéssemos certeza de tudo, não precisaríamos de fé. A palavra de Deus diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 35. Romanos capítulo 8, verso 35. Eu gostaria de fazer um sermão dizendo que o cristão que ama a Deus nunca duvida, nunca vacila. Ele tem uma fé firme que nunca fracassa, uma fé que nunca o deixa em dúvida. Mas, meus queridos, ao ler a Bíblia eu descubro que eu não posso fazer esse sermão. Da mesma forma como não posso fazer um sermão dizendo que aquele que crê em Jesus e que ama Jesus nunca vai ter problemas no casamento. Nunca vai ter doenças, nunca vai pegar um câncer. Não é assim. Não é assim.
A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 35 em diante: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo ou a espada? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Por causa de quem vamos deixar a igreja? Por causa de quem vamos deixar de andar no caminho de Deus? Por causa do quê? Quem ou o quê vai nos separar do amor de Cristo? Há coisas que nos separam do amor de Cristo? Há coisas que nos separam do amor de Cristo. Por isso Paulo está escrevendo isso. Senão ele não escreveria, certo? Há pessoas que nos separam do amor de Cristo? Há pessoas que nos separam do amor de Cristo. Há pessoas que dizem: eu não vou na igreja porque não quero encontrar aquela pessoa. Então aquela pessoa está separando a outra de Cristo. Mas queridos, por isso Paulo está perguntando: quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será a pedra no nosso caminho? Quem será o empecilho? Muitos têm a fé, mas depois perdem a fé. Você acredita que salvo uma vez está salvo para sempre? Não é assim que a Bíblia ensina. Salvo uma vez, salvo para sempre? Não. Podemos estar salvos hoje e perdidos amanhã. Porque a salvação é uma entrega diária a Deus. A salvação é uma aceitação de Jesus na minha vida a cada dia. Assim como casamos hoje, podemos descasar daqui a um ano. Quantos casamentos que se acabam porque o amor não foi alimentado e nutrido. Assim também muitos abraçam a Jesus como Salvador de verdade. E depois de verdade abandonam a Jesus. Porque não houve o quê? A comunhão com Jesus Cristo. Não houve o alimento deste amor, deste carinho. Muitos têm a fé e depois perdem-na. Será que é possível estar salvo e deixar de estar? Ter fé e perder a fé? Vejam a resposta que Jesus dá para esta pergunta. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versos 4 e 5. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 2, versos 4 e 5. Tenho, porém, contra você, que você deixou o seu primeiro amor. É possível estar cheio do amor a Jesus e perder esse amor? É, porque a Bíblia diz, Jesus diz: eu tenho contra você uma coisa: você não me ama mais. Isso é uma coisa simples ou uma coisa séria? Muito séria. Como uma esposa dizer para o marido, depois de 5 ou 10 anos de casados: eu tenho uma coisa a dizer para você, que eu não amo você mais. Então você nunca me amou? Não, eu amava. O amor existe, mas pode deixar de existir. A salvação existe, mas ela pode deixar de existir. A fé existe, mas ela pode deixar de existir, se não for alimentada a cada dia, pelo estudo da palavra de Deus, pela frequência às igrejas, pelo orar sem cessar, pelos cultos de oração, pelas vigílias, meus queridos. É o dia a dia andando com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tenho, porém, contra você, que você deixou o primeiro amor. E continua o verso 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu, e arrependa-se, e pratique as primeiras obras. Quando não brevemente virei a você, e tirarei do seu lugar o castiçal, se você não se arrepender. Queridos, a fé, ela pode vacilar. Duvidar não é pecado, mas é pecado viver mergulhado em dúvidas sem buscar resposta para as dúvidas. Sabem que há pessoas que vivem nas dúvidas, moram com elas, estão bem com elas. Fazem das dúvidas desculpa para não servir a Deus,
fazem das dúvidas desculpa para não vir à igreja, fazem da dúvida desculpa para não estudar a lição da escola sabatina, usam a dúvida como desculpa para tudo. Duvidar não é pecado. Pecado é não buscar resposta para as nossas dúvidas. Buscar eliminar as dúvidas. Tomé duvidou, mas ele não continuou duvidando. Ele se tornou um discípulo fiel. Ele se ajoelhou na frente de Jesus e disse: Senhor meu e Deus meu. Ele alcançou uma certeza de fé maior do que os outros discípulos. Peter de Vries escreveu um romance intitulado O Sangue do Cordeiro. Neste romance, O Sangue do Cordeiro, ele fala de um pai chamado Don Vanderhoop. Don Vanderhoop era um pai que tinha uma menina na idade de 11 anos com leucemia, câncer no sangue. Exatamente quando a medula óssea daquela menina começou a reagir ao tratamento e ela experimentou uma melhora, de repente, quando ela estava praticamente sarada, curada, uma infecção hospitalar se espalhou por toda a ala daquele hospital em que a menina estava e a matou. O pai, que havia trazido um bolo decorado com o nome da filha, deixou o hospital, retornou à igreja em que havia estado orando, pedindo a cura da filha, e jogou aquele bolo no crucifixo pendurado na frente da igreja. O bolo foi arremessado exatamente embaixo da coroa de espinhos, e as gotas de glacê de cores vivas escorreram pela face abatida de pedra de Jesus. Aquele pai não tinha fé quando orou pedindo pela cura da filha? Tinha fé. A sua filha não estava sendo curada? Estava sendo curada. E o que é que aconteceu com aquele pai? Perdeu a fé. Mas Deus entende isso. Deus entende quando você fica revoltado, quando você fica magoado com a vida, quando você fica ressentido com Deus. Deus entende, porque Ele sabe que a nossa estrutura é pó. Ele sabe que até mesmo o seu próprio Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, vacilou. Por 3 vezes orou: Pai, se possível, tira de mim a morte, eu não quero morrer. Por 3 vezes vacilou. Deus, o nosso Pai, nos entende. Ele não quer que vivamos nas dúvidas, mas Ele quer dar resposta para as nossas dúvidas. Ele vai nos consolar, Ele vai enxugar nossas lágrimas. Como cristãos, meus queridos, nós oscilamos como um pêndulo. Já viram um pêndulo? Pêndulo de um relógio de corda, aqueles relógios grandes de corda. O pêndulo fica indo de um lado para o outro, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Como cristãos, todos nós oscilamos como pêndulos, da fé para a incredulidade, e de volta para a fé, e de volta para a incredulidade. E finalmente, voltamos para a fé. E como vamos terminar a nossa vida? De que lado do pêndulo? Na incredulidade ou na fé? De que lado vamos terminar a nossa vida? Para Deus, o importante não é como você começou a vida. Para Deus, o importante é como você vai terminar a sua vida. O ladrão da cruz começou a vida roubando, ladrão mesmo. Mas ele terminou a sua vida do lado da fé, salvo em Jesus. Queridos, todos nós oscilamos entre a fé e a dúvida. Mas de que lado vamos terminar nossa vida? Abandonar a fé, ficar magoado com Deus, acontece hoje, mas não é coisa nova. Vocês se lembram de uma vez quando Jesus Cristo estava pregando para a sua igreja, e a igreja estava cheia, o auditório estava lotado, e Jesus Cristo começou a pregar, e de repente as pessoas começaram a se levantar. Começaram a se levantar e começaram a sair. E o auditório foi ficando
vazio. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em João, capítulo 6. O Evangelho de João, capítulo 6. Jesus Cristo também enfrentou esta angústia de perder pessoas. Esta angústia de não conseguir infiltrar fé inabalável. A Bíblia diz em João, capítulo 6, versos 67 e 68. Abra sua Bíblia. Vamos ler a partir do verso 66. Capítulo 6 de João, verso 66 em diante. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com Jesus. Então disse Jesus aos 12, porque só ficaram os 12, né? O auditório esvaziou, ficaram os 12. E Jesus, com lágrimas nos olhos, com a voz cheia de tristeza, o que é que Jesus disse? E vocês, não vão embora também? Vocês também não vão embora? E Pedro respondeu o quê? Respondendo Pedro, disse, Senhor, se tivesse algum lugar para ir, nós iríamos. Mas para quem iríamos? Não tem para onde ir. Sabe, meus queridos, que às vezes nós ficamos na igreja porque não tem para onde ir? O que Pedro disse? Vou para onde? Se eu não guardo o sábado, não venho à igreja sábado, vou fazer o quê? Se eu não vou obedecer os mandamentos de Deus, vou fazer o quê na vida? Se eu não vou andar com Jesus, vou andar com quem? Se eu não estiver caminhando em direção ao céu, vou estar caminhando em direção ao inferno. Sabe, meus queridos, que não tem muitas opções. A vida não oferece muitas opções. São só duas. É o caminho largo ou o caminho estreito. Ou é estar com Jesus, ou é estar sem Jesus. Às vezes nós nos debatemos nas dúvidas. Já não passou pela sua mente a vontade de chutar o balde e jogar tudo para cima? Não passa isso pela sua mente? E às vezes falta-se um tris para você chutar o balde. Às vezes falta um milésimo para você chutar tudo para cima. E falar, acabou, para mim não existe mais nada disso. O que é que não deixa você tomar essa decisão? Foi o que Pedro disse. Para onde eu vou? Tá certo. Tá certo que dentro da igreja tem trigo e tem joio. Tá certo que dentro da igreja tem pessoas sinceras, mas tem pessoas falsas também. Tá certo. Mas vou para onde? Vou para onde? Onde não tem joio? Onde? Onde não tem pessoas falsas? Onde? Qual é a igreja no mundo que só tem trigo? Ah, a igreja de Jesus, os 12 discípulos. Não, irmãos. Nem no céu só existia trigo. No céu, a terça parte dos anjos se tornaram joio. E olha, meus queridos, na face de Deus, na presença de Deus. Queridos, o que Pedro disse, Senhor, para onde iremos? Se o caminho da vida eterna está com o Senhor, vou para onde? Queridos, depois que nós choramos, depois que nós discutimos, depois que nós brigamos com Deus, depois que nós oramos, nós finalmente dizemos, Senhor, não tem outro caminho. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Queridos, nós não seguimos a Jesus porque o caminho é gostoso, porque o caminho é fácil, porque o caminho é cheio de rosas. Não. Nós seguimos a Jesus mesmo sabendo dos problemas, da dificuldade, da estreiteza do caminho, mas nós continuamos seguindo porque não existe outro caminho. Para quem iremos, disse Pedro? Falta de opção. Para Satanás eu não vou. Para o inferno eu não quero ir. Então não resta o quê? Nenhuma outra opção a não ser o quê? Jesus. Para quem irei, disse Pedro.
Que bom, queridos. Que bom que não existe outra opção. Porque assim nós ficamos com aquele que é a verdade e a vida. Mas uma vida que não é fácil. É uma vida que é difícil. Eu espero que vocês ainda se lembrem do sermão que nós fizemos aqui há um tempo atrás. A vida é difícil. Mas Deus é misericordioso. E o céu está garantido pelo sangue de Jesus. Queridos, nós não estamos seguindo a Jesus, a vida cristã, porque é fácil, porque é gostoso, porque aqui é uma maravilha. Não, não é uma maravilha. Todos nós somos pecadores, junto um montão de pecadores, veja o que dá. Não é porque é uma maravilha. Temos nossos problemas, nossas sujeiras de dentro de casa, a roupa suja dentro de casa. Temos sim. Todos somos pecadores. Por isso nos damos bem. Todos somos pecadores. Mas, queridos, não estamos aqui porque é gostoso, mas porque é um único caminho. Pedro disse, para quem iremos? Se tu tens a palavra da vida eterna. Vou para onde? Lendo as histórias dos milagres na Bíblia, meus queridos, percebemos que a fé, ela se revela em diferentes graus. Poucas pessoas demonstraram uma fé corajosa, como o centurião romano. Eu gostaria de ter uma fé como o centurião romano, que não foi criado na igreja, não pertencia à igreja, mas que fé. O centurião romano em Lucas capítulo, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, abra sua Bíblia lá e vamos ver o que disse o centurião romano. Capítulo 7, de Lucas, verso 9. Vamos ler o verso 8? 8 e 9. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai. E o outro vem, e ele vem. E ao meu servo, faça isso, e ele faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se, voltando-se, disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Eu gostaria de ter uma fé como esta. Uma fé inabalável. Numa outra ocasião, uma mulher que também não era judia, uma cananeia, descendente da linhagem de Cão, ela importunou a Jesus. Ela insistiu tanto com Jesus. Primeiro Jesus não disse nada, ficou quieto. Mas como ela insistiu, Jesus deu uma resposta áspera, rude. E quando Jesus falou, todos olharam assustados para Jesus. Essa não é a maneira dele falar. Falar de uma maneira áspera, rude, nunca foi a maneira de Jesus falar. Mas quando Jesus falou aquela palavra áspera, eu não posso pegar do pão dos filhos e dar para os cães. Ele chamou aquela mulher do quê? De cão. Eu vim para salvar as ovelhas de Israel. E o que aquela mulher respondeu? Eu sei, Senhor, que o Senhor veio para salvar as ovelhas de Israel. E eu sei que o pão é para os filhos. Mas eu também sei que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Quando Jesus disse aquelas palavras ásperas para a mulher, os discípulos aplaudiram. Porque era isso que eles queriam que Jesus respondesse. No olho, eles perguntaram. Eles pensaram, né? No olho. Ela ouviu o que ela precisava ouvir mesmo. Que coisa é essa? Ela acha que ela quem? Jesus veio para salvar a gente, não ela. Jesus não respondeu o que Jesus pensava. Jesus respondeu o que os discípulos estavam pensando. Para dar uma lição. Para dar uma lição de fé. Porque aquela mulher insistiu. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. E o que é que Jesus disse? Grande é esta fé. Nunca vi tanta fé como esta. Seja feita conforme a tua fé. E a sua filha foi curada. Isto está, queridos,
em Mateus, capítulo 15, verso 26. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 15, verso 26. Mateus, capítulo 15, verso 26. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ela poderia ter chutado o balde, ela poderia ter jogado tudo para cima e falado o quê? O quê? Esse é o Messias? Esse é o Salvador? É esse pregador que me convidaram para vir ouvir? Para vir ouvir? Não. Poderia ter desaparecido do mapa. Mas o que ela disse? Verso 27. Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Que lição! Para Jesus? Não. Para quem? Para os discípulos. Queridos, a fé surge onde é menos esperada. E falta onde deveria vicejar. A fé surge onde é menos esperada. Podia-se esperar uma tamanha fé num centurião romano? Uma tamanha fé numa mulher cananeia? Não. Ninguém esperava isso. Mas a fé surge onde é menos esperada. Com as pessoas que nós menos valorizamos. Quando se marca uma vigília, vem a vigília pessoas que você não imaginaria que viesse. E passam a noite, coisa que você nunca sonharia que aconteceria. A fé surge onde é menos esperada e falta onde deveria vicejar. O que me dá esperança, meus queridos, é que Jesus operava com qualquer vestígio de fé. Jesus Cristo operava e respondia a qualquer sinal de fé. Qualquer pequenino sinal de fé. Jesus respondia. Jesus reagia. Jesus não respondia somente à grande fé. Mas Jesus disse, mesmo que a sua fé seja do tamanho do quê? De uma sementinha de mostarda. Mínima, quase que invisível. Mesmo assim, eu vou honrar esta fé. Queridos, Jesus Cristo, ele respeitava a fé de qualquer um que pedisse. Fosse a fé inabalável de um centurião romano, ou de um incrédulo Tomé, ou de um pai desesperado que clamava, Senhor, cura o meu filho. E Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. E ele disse, eu creio. E aí completou, mas ajuda a minha incredulidade. Vejam, irmãos, vejam, que Deus nós temos. Que Pai. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 9, verso 24. Marcos, capítulo 9, verso 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Que tipo de fé é essa, irmãos? Uma fé que duvida. Certo? Certo ou não? Aquele homem tinha uma fé. Mas uma fé que duvidava. Deus joga no lixo uma fé que duvida? Não, irmãos. Deus trabalha nesta fé que duvida. Qual é a fé que não duvida, irmãos? Quem tem uma fé inabalável que nunca duvidou, nunca vacilou? Todos os grandes personagens da Bíblia, eles se debatiam em meio ao quê? A dúvidas. Oscilavam como pêndulo entre a fé e a dúvida. Mas finalmente terminaram do lado da fé. Por isso se tornaram heróis da fé. Não ficaram do lado da dúvida.
Uma igreja colocou no seu calendário, como nós vamos colocar agora, pela graça de Deus, vigílias, não é? Vamos colocar vigílias. Não estamos esperando a igreja toda na vigília. Mas se vierem 3, 2, 5, está ótimo. Se vier a igreja toda, louvado seja Deus. Mas nós não podemos planejar coisas achando que, vigília, a igreja toda virá. Nem no culto de sábado de manhã, não temos a igreja toda. Mas nós devemos marcar, e vai ser marcado. Marcar uma vigília numa igreja em Chicago. Diversas pessoas se demonstraram preocupadas, porque a igreja ficava numa região perigosa, um bairro pobre, de violência. Chicago é uma cidade violenta. Tinha o problema da segurança, tinha o problema do cansaço a noite toda, mas marcaram a vigília. Uns contra, outros a favor. Os membros mais pobres da igreja, que era um grupo de idosos que viviam num asilo, um asilo pobre, no meio da violência e do crime, mas um grupo de idosos que viviam neste asilo, foram os que demonstraram mais entusiasmo com relação à vigília. Ao olhar para aquelas pessoas idosas, algumas doentes, outras em cadeira de roda, podia-se imaginar que muitas das orações deles não tinham sido atendidas durante anos. Anos. Afinal, moravam num asilo, abandonados pela família, em meio ao crime, em meio à pobreza, ao sofrimento, presos em cadeiras de roda. Ainda assim, demonstraram entusiasmo admirável na vigília. O pastor chegou para o grupo, pensando em que horário ele poderia marcar para a perua vir buscá-los, para levá-los para o asilo, não é? Perguntou, e daí, quantas horas vocês vão ficar na vigília? Pensando para dizer para o motorista da perua, você vem buscá-los 11 horas ou meia-noite? E eles responderam, pastor, nós vamos ficar a noite inteira. Noite inteira? É, a noite inteira. Tá bom. E ficaram a noite inteira. A fé surge onde é menos esperada. E falta onde deveria vicejar. Aqueles que tinham 1000 justificativas para nem aparecerem na igreja, e muito menos numa vigília à noite, foram os que disseram, vamos ficar a noite toda, pastor. Aqueles que tinham muitas razões para nunca mais orarem, porque há anos estavam presos na doença e na cadeira de roda, razões tinham para não orar. Quantas orações não respondidas eles tiveram? Mas a fé surge onde é menos esperada. E falta onde deveria vicejar. Os exemplos que a Bíblia nos dá mostram que a dúvida anda junto com a fé. Mas nós acabamos do lado da fé. Temos que acabar do lado da fé. Os amigos de Jó começaram a repreender Jó por causa das suas dúvidas. João Batista, aquele que batizou Jesus e viu a pomba descendo sobre Jesus e ouviu a voz do céu dizendo, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Esse João Batista, quando preso, sentenciado à morte, chamou 2 discípulos e disse, vá a Jesus e perguntem, és tu aquele que havia de vir? Ou deveremos esperar outro? Dúvidas. Dúvidas. O maior dos nascidos de mulher, disse Jesus, é João Batista. E ele, no momento, ele vacilou. Ele oscilou entre a fé e a dúvida. Mas finalmente ele terminou do lado da fé. Martinho Lutero lutou constantemente contra a dúvida e contra a depressão. Certa vez Martinho Lutero escreveu, Cristo esteve totalmente perdido para mim por mais de uma semana. Martinho Lutero, o leão da reforma protestante. Cristo esteve totalmente perdido para mim por mais de uma semana. Então fui tomado pelo desespero e blasfemei contra Deus. Palavras de Martinho Lutero. O puritano Inquis Mather registrou em seu diário palavras como esta. Fortemente atormentado pela tentação do ateísmo.
uma igreja de Boston, adiou o pedido do evangelista Dwight Moody de se filiar a ela porque acharam que a sua crença era duvidosa. Philip Yancey diz que ao lermos biografias de pessoas famosas, é difícil encontrar uma cuja fé não tenha crescido sobre o esqueleto da dúvida, conseguindo ocultá-lo. Duvidar não é pecado, irmãos. Pecado é não buscar resposta para as nossas dúvidas. Não entrarmos em jejuns e orações, em vigílias, em estudo da Bíblia, em comunhão com o Pai, buscando resposta para as nossas dúvidas. Tomé duvidou, questionou, mas conseguiu uma fé robusta. Davi, ao escrever os Salmos, e vocês ao lerem os Salmos de Davi, vê quanta lágrima, quanto choro. E ele diz, por que os ímpios estão prosperando e eu estou sofrendo, Senhor? Por que a maldade prospera e por que os justos estão perecendo nesta terra? O que é que Davi estava fazendo? Questionando com Deus, brigando com Deus, oscilando entre a fé e a dúvida. Mas finalmente Davi terminou do lado da fé. Da fé. George Everett Ross escreveu, servi ao ministério 30 anos, quase 31 anos. Consegui compreender que existem dois tipos de fé. Uma diz se, e a outra diz ainda que. Qual é a sua fé? A sua fé pode ser caracterizada pela palavra se ou pela frase ainda que. E ele diz, uma diz, se tudo estiver bem, se minha vida prosperar, se eu for feliz, se nenhum ente querido morrer, se eu tiver sucesso, então crerei em Deus, então farei minhas orações, então irei à igreja, então devolverei meus dízimos. Mas a outra fé diz, ainda que a causa do mal prospere, ainda que eu sofra no Getsemane, ainda que eu beba do cálice no Calvário, ainda assim, e principalmente então, confiarei no Senhor que me criou. Esta foi a fé de Jó. Por isso Jó exclamou, não se, mas Jó exclamou, ainda que ele me mate, confiarei nele. Queridos, como é a nossa fé? Se me tratarem bem, se o pastor sorrir para mim, se a igreja for legal, se. Como é a nossa fé? Que Deus dê a você e a mim uma fé do tipo, ainda que todos me abandonem, ainda que todos me apedrejem, ainda que nele confiarei. Queridos, Abraão se tornou um herói da fé ao subir o Monte Moriá para sacrificar o seu filho único. Foi ali que ele se tornou o herói da fé. Jó se tornou herói da fé ao coçar as feridas sob o sol escaldante. Davi se tornou herói da fé ao esconder-se de caverna em caverna para não ser morto por Saul. Elias se tornou herói da fé, deprimido no deserto, pedindo pela morte. Moisés se tornou herói da fé, nos 40 anos de solidão no deserto, e depois mais 40 anos liderando um povo teimoso e obstinado. Todos eles oscilavam como um pêndulo entre a fé e a dúvida. E volta para a fé. E finalmente terminaram do lado da fé. Quem nos separará do amor de Cristo? Quero terminar lendo Romanos capítulo 8, verso 35 em diante. Romanos capítulo 8, verso 35 em diante. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Quem vai nos tirar da igreja? Quem vai nos fazer fracassar na fé? Quem? E o verso 38, Paulo responde, eu estou certo. Verso 38, leia. Leia comigo. Eu estou certo. De quê? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos,
nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura qualquer nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Aleluia! Qual era o tipo de fé que Paulo tinha? Se ou ainda que? Ainda que eu morra, ainda que me traiam, ainda que nada poderá me separar do amor de Cristo. Que a graça de Deus esteja com você. Que a paz de Jesus enche o nosso coração. Que o amor de Deus nos envolva. Amém e amém. Querido Pai, segura a nossa mão. Ser o nosso piloto, nosso guia. E Pai eterno, fortalece a nossa fé. Ajuda a nossa incredulidade. Operando em nós. Da maneira como operaste no pai daquele menino que foi curado pelo poder de Jesus. Pai, dá-nos uma fé que confia, uma fé que não se acomoda às dúvidas, mas que busca resposta para elas. Pai eterno, guarda-nos ao sairmos agora, que os teus anjos nos protejam. Dá-nos um restante de sábado feliz, em nome de Jesus. Amém.